Olá, eu sou Carol Ferreira e seja muito bem-vinda à segunda aula do meu workshop Descubra o Poder de Emagrecer que está em você. Durante essa semana eu estou publicando uma série de aulas que vão te ensinar o verdadeiro caminho para o emagrecimento definitivo, de uma forma muito simples e comprovada, mas que exige dedicação e empenho. Eu também queria dizer que eu estou muito feliz com o seu comprometimento e principalmente com a sua transformação. Feliz com o seu comprometimento em assumir a direção da sua vida. Feliz com a sua decisão de construir a vida que você sempre sonhou ter. Isso é lindo. Na aula passada, eu te expliquei por que apenas dieta e exercícios físicos nunca vão te emagrecer. Ou seja, tudo aquilo que você já tentou, a dieta X, a dieta Y, exercícios da blogueira fit, do gostosão do Instagram, entre outras coisas que não te deram resultados definitivos. Então, se você não viu a nossa primeira aula, volta aqui do lado e assista, porque essa aula foi o primeiro passo, e eu diria que fundamental, para você compreender o que eu vou te passar hoje. Para você ter uma ideia, essa primeira aula foi a mais comentada e a mais emocionante do meu último workshop. Ou seja, vale cada minuto do seu precioso tempo. Assista. E o que eu vou te mostrar hoje é por que ser compulsiva alimentar não é o seu maior problema. Como assim, Carol? Compulsão é sim o meu maior problema. Será? Veremos. Nessa aula eu vou te ensinar o que é compulsão alimentar e como você consegue identificá-la. Também vou te mostrar o que está por trás da sua compulsão alimentar e ainda vou te passar uma técnica que, se você colocar em prática, alcançará o autocontrole, que é o que todas nós queremos: autocontrole. Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer aos inúmeros comentários que eu recebi na aula de ontem. O mais legal não é só ver a quantidade de comentários e visualizações. O mais legal é ver o despertar do poder que existe dentro de cada uma de vocês que estão assistindo e conseguindo entender o que eu quero passar para vocês. O mais legal é ver o comprometimento de vocês em atingir o tão sonhado emagrecimento definitivo de uma forma nova e principalmente eficaz, ou seja, que dá resultado. Isso me dá uma motivação para continuar o meu trabalho, que é compartilhar os meus conhecimentos com vocês. É muito recompensador. Mais uma vez, obrigada. Agora vamos ao trabalho. Afinal, o que é a maldita compulsão alimentar? No dicionário, o significado de compulsão é exigência interna que faz com que o indivíduo seja levado a realizar certa coisa, a agir de determinada forma, etc. Ou é a tendência à repetição, impulso ou sensação de estar sendo levado irresistivelmente a executar alguma ação irracional. Trazendo isso para o nosso tema, alimentação, podemos dizer que pessoas que se declaram compulsivos alimentares são pessoas que sentem uma necessidade absurda, uma vontade enlouquecedora de comer. A compulsão alimentar é um transtorno caracterizado por uma grande ingestão de alimento em um curto espaço de tempo, média de a cada 2 horas mais ou menos, acompanhado por uma perda de controle sobre o que ou quanto se come. Na minha época compulsiva, as pessoas que conviviam comigo ficavam enlouquecidas com as misturas de comida que eu fazia e da quantidade que eu comia. O meu irmão, muitas vezes, na tentativa de me ajudar a chegar em casa, ele pegava tudo que eu tinha no meu quarto e dava para os porteiros do prédio, ou jogava no lixo. E muitas vezes eu nem pensava 2 vezes, eu ia correndo no lixo pegar tudo de volta. Não havia pausa enquanto eu não comesse tudo. Os meus dias, os meus pensamentos giravam em torno da comida. O que eu ia comer mais tarde? O que eu ia almoçar? Qual seria a sobremesa? E se tinha uma coisa que me revoltava, era quando alguém me pedia um pedaço do que eu estava comendo. Eu ficava para morrer. Eu ficava muito mal-humorada. Isso tudo porque eu não queria deixar de saber o gosto de nenhum pedacinho sequer daquela comida. Por muitas vezes eu me vi comprando outro sanduíche
ou repetindo um prato só porque eu tinha dado um pequeno pedaço ou uma simples colherada para alguém experimentar. Outras características da compulsão alimentar é quando acontece uma enorme ingestão de alimentos em um curto espaço de tempo, em pelo menos 2 vezes por semana em um período de 6 meses e sem comportamento de compensação para evitar o ganho de peso. A gente chama de comportamentos de compensação o ato de vomitar ou expelir o que você ingeriu ou mesmo ir à academia queimar o excesso ingerido. Esses comportamentos não ocorrem na vida do compulsivo. A compulsão alimentar é resultado de um conflito psíquico e irrefreável repetição. Entenda irrefreável repetição como um hábito negativo que você não consegue tirar da sua vida. Basicamente, por se tratar de um comportamento compulsivo, os pensamentos ou atos que a pessoa realiza parecem ser uma força incontrolável. São pensamentos ou atos contra a qual, normalmente, a pessoa gostaria de lutar, mas que se declara não conseguir. Ela fala que é algo muito mais forte do que ela e quando percebe está lá, repetindo e completamente arrependida. Eu te afirmo diante da minha mudança, diante de todas as pessoas que eu já atendi, diante de tudo que eu já estudei e li a respeito, que o que caracteriza a compulsão alimentar não é simplesmente gula, mas a relação da pessoa com o que come e as suas emoções. São as suas emoções que determinam seus ataques constantes à comida. Você consegue entender isso? Que a sua compulsão está diretamente ligada às suas emoções? Quem já mergulhou em diversos métodos de emagrecimento e tentou todas as dietas possíveis e imaginárias sabe que a questão está na cabeça e sabe que é imensamente difícil separar emoção da comida. Eu acho incrível como as pessoas são capazes de suspeitar que nós compulsivos não mudamos por falta de força de vontade. Eu cansei de ouvir das pessoas: Carolina, o que te falta é força de vontade. Mal sabem elas. O que nós, compulsivos, mais temos é a força de vontade. A prova disso é que quando nós fracassamos, a gente continua na luta contra essa maldita síndrome. O quanto a gente gasta de energia e dinheiro acreditando que dessa vez vai dar certo, mas logo a gente se pega caindo no mesmo problema. Você deve ter reparado que eu disse nós compulsivos. A compulsão é uma doença crônica e que está comigo até hoje, só que através das minhas ferramentas, a minha se encontra adormecida e sob controle. Eu li uma vez a frase de Freud, que ele dizia: só é compulsivo quem pode, não quem quer. Para ser compulsivo é preciso muita força de vontade, muita coragem para enfrentar o dia a dia de humilhação que a gente sofre em meio à família e amigos. Outra coisa que eu acho incrível: as pessoas, quando olham na rua uma mulher muito magra, logo pensam: tadinha, ela é anoréxica. Olham para ela como uma portadora de uma doença de caráter emocional. Mas se vem uma gorda na rua, com Big Mac e uma Coca-Cola na mão, a primeira coisa que pensam é: que safada, não tem vergonha na cara. Elas não pensam: coitada, é compulsiva. As pessoas que não sofrem desse mal não imaginam a dor que a gente sente. Eu seria capaz de dizer que é uma dor que dói a alma. A gente se sente refém da comida. A gente chega a esconder ela das pessoas, a gente come escondida, ao ponto de guardar as embalagens para que ninguém veja o que estamos comendo, que a gente comeu. Isso é desesperador. A gente vive sempre desesperada entre a vontade incontrolável de comer e a vergonha de ser assim. As crises de compulsão geralmente são feitas de forma solitária. Você come escondida na intenção de evitar desgastes e críticas das pessoas do seu convívio. É incrível a quantidade de compulsivos que são absurdamente inteligentes, capazes de grandes conquistas e realizações em outras áreas da sua vida, mas que quando vão lutar contra a compulsão, simplesmente não conseguem. Então, nós compulsivos somos vistos como aquela pessoa que não tem força de vontade. E mesmo quando conseguimos alguma perda de peso ou medida, as pessoas associam o sucesso a qualquer outra coisa, menos a nós. Foi o médico tal, foi o tal remédio, a tal técnica, a tal dieta ou a famosa bariátrica.
Mas os fracassos são sempre nossos. Eu passei e até hoje eu passo por isso. Associo o meu emagrecimento, meus 75 quilos eliminados à cirurgia bariátrica. Dizem que o sucesso não foi meu, foi da cirurgia. Se você emagrece, logo querem saber o que você está tomando, qual remédio que fez o milagre, qual termogênico você está usando. Mas nunca associam seu emagrecimento a você. Eu tenho uma coach que perdeu 52 quilos e sempre a questionam se ela não tomou nada ou se operou. Porque na visão deles, o que aconteceu com ela não é possível. É a famosa mania das pessoas de tirar o nosso mérito. E com isso a gente acaba se vendo incapaz de alcançar qualquer objetivo, jogando tudo pro alto, ficando à espera da pílula mágica do emagrecimento. São sentimentos muito presentes em nós compulsivos: a ansiedade, a baixa autoestima, a negação do problema, o vitimismo. A gente acaba culpando os outros pelos nossos deslizes e a gente tira da gente mesma a responsabilidade de mudança. A compulsão alimentar mexe tanto com o nosso psicológico como também com o nosso estado físico. Isso tudo porque as oscilações de peso são capazes de destruir o nosso corpo. Quando nos olhamos no espelho, a gente vê uma pessoa diferente a cada dia. Um dia entra na roupa, logo depois de uma semana, essa mesma roupa já não fecha mais. Isso é destruidor. Não tem psicológico que resista. Eu tenho certeza que mais de 90% das pessoas que estão me assistindo agora são capazes de me dizer que tem no seu armário diferentes tamanhos de roupa, cada uma sendo usada em um momento da vida, sendo de tamanho menores, guardadas para o dia que vão emagrecer. Porque a gente tem certeza que, apesar de toda dificuldade, um dia usaremos todas elas novamente. A gente luta por isso todos os dias, mesmo que sem grandes vitórias. Existe um ciclo que nós compulsivos vivemos. Começamos fazendo uma dieta, mas em algum momento saímos dela e a gente resolve abusar de certos alimentos que não deveríamos comer. Isso traz um sentimento de arrependimento e culpa. É uma verdadeira tortura emocional e psicológica. Esses sentimentos nos fazem tão mal que a gente acaba retornando à dieta, mas somente na próxima segunda. O que faz com que até lá a gente se permita comer de tudo. Ou pior, essa culpa e arrependimento fazem com que a gente se afogue ainda mais nas comidas e ainda mais desista da dieta. A gente reforça para nós mesmos a incapacidade que nós temos de emagrecer. E o que acontece? A gente desconta a nossa frustração comendo ainda mais. A gente cria desculpas de que não conseguimos e só vemos como saída mais comida. Para um compulsivo, a ideia de privação de certo alimento faz com que ele tenha ainda mais vontade de comer esse alimento. Você quer ver só? Você gosta de morango? Sim, não, mais ou menos. Isso é o de menos. De hoje em diante, você não poderá mais comer morangos. Acredite, o fato de eu te proibir fará com que essa fruta não saia da sua cabeça. Você vai entrar em um restaurante, vai passar pelo buffet e ver milhões de delícias, mas sua atenção vai se voltar para o morango. Em poucos dias, você não vai mais conseguir pensar no morango sem ter que comer ele. O ser humano não gosta de se podar, de se bloquear, de dizer não para ele mesmo. Eu tenho certeza que muitas mães que estão assistindo essa minha aula conseguem equilibrar a alimentação dos seus filhos, mas a sua não conseguem. Elas conseguem dizer para as crianças que Coca-Cola faz mal, mas não conseguem resistir a um copo bem gelado após uma refeição. Não deixa as crianças comerem chocolate todos os dias, mas não conseguem resistir a um pedaço como sobremesa, com a desculpa de só para dar um gostinho na boca. É instintivo, nós não queremos nos dizer não. Por isso, até hoje, nos meus atendimentos, eu nunca falei para uma coach minha que ela não pode comer isso ou aquilo. Eu desperto nela o porquê de não comer. Então, ela deixa de ter a vontade. Mas eu sempre falo, poder você pode. E funciona de uma maneira incrível, acredite. Uma outra característica muito presente nos compulsivos
é o que eu chamo de crítico interno. É aquela voz que nos fala o quanto nós somos horríveis por nos comportar assim, o quanto somos fracassados por não conseguir dizer não a uma simples comida e o quanto estamos gordas e barrigudas quando nos olhamos no espelho. Entenda que é necessário você calar hoje mesmo esse crítico interno que está gritando dentro de você. Pare de se atacar e comece a se tratar com atenção e cordialidade. Comece a exaltar suas qualidades. Imagina se você tivesse que trabalhar em uma empresa em que todos os dias, mas todos os dias, o seu chefe só reclamasse do seu comportamento, sem que nunca fizesse um elogio, sempre criticasse de maneira ríspida e impiedosa. Você acha que você teria ânimo para trabalhar? Você acha que seu psicológico suportaria tamanha pressão? Ou você ia desistir de tudo? Agora imagine que seu chefe seja aquele que... Não, volta. Agora imagine que o seu chefe seja aquele que está ciente das suas fraquezas, mas consegue tirar de você somente suas qualidades. É muito melhor trabalhar com um chefe assim, né? Agora pense em qual chefe você está sendo para você mesma. Aquele que só te critica e só exalta seus pontos negativos ou aquele que exalta as suas qualidades? Se você parar para pensar, você vai entender, porque muitas vezes você pensou, não aguento mais essa vida. É claro, você só se critica. Qual a chance de você viver em paz com você mesma? Zero. Então a primeira coisa que você deve fazer para se ver livre da comida é parar de se criticar e de se autoflagelar. Chega de acumular pensamentos reprovadores sobre você e sobre seus comportamentos. Pare de repetir para você mesmo que você não consegue, que é uma pessoa sem controle, que está gorda para o resto da vida. E principalmente, pare de dizer que a comida te domina. Lembre-se, a sua compulsão é por questões emocionais e você agindo assim com você mesma só está enfraquecendo mais ainda o seu emocional. Sentimentos não devem ser comidos. Você não pode se sentir excluída da sociedade e buscar conforto na comida. Você não pode brigar com seu marido e decidir que por causa disso você merece um pote de sorvete. O que você precisa é resolver sua questão com seu marido e não do pote de sorvete. É isso que eu quero que você compreenda. Quando eu te digo que a sua compulsão vem das suas emoções, é isso que eu estou te falando. Aprenda a enxergar os sentimentos que te levam ao impulso de comer. Vou te dar um exemplo. Muitas mulheres me dizem que é só ouvir o primeiro elogio em relação ao seu emagrecimento que pronto, a compulsão ataca. Esse elogio faz com que ela volte a engordar, sendo a compulsão desencadeada por uma defesa inconsciente, onde ela tenta se esconder por debaixo da capa de gordura que a comida traz ao seu corpo. Eu vou falar para vocês uma armadilha que todas nós caímos algumas vezes ou algumas vezes na nossa vida. A comparação. O seu corpo ou seu tipo físico não é igual ao da blogueira linda que você segue. A sua composição corporal pode não permitir que você seja da forma que você idealizou. Aceite isso. O meu sonho era ser magra, reta. O meu tipo físico não me permite isso. Eu passei a aceitar que a minha estrutura é de uma mulher grande, com perna grossa e bunda grande. E eu passei a buscar o melhor corpo que eu posso ter dentro da minha realidade. Eu já emagreci e engordei várias vezes na vida. Eu já cheguei a 147 quilos, você lembra? Eu não vou ter um corpo de atleta. Eu sei que alguém pode estar pensando, mas Carol, eu daria tudo para ter o seu corpo. Eu te respondo, eu também. Por isso que hoje eu tenho ele. Porque eu dei tudo de mim para ter esse corpo. E não se esqueça, eu dou tudo de mim há 7 anos. Eu não comecei a transformação do meu corpo ontem, que nem muitas de vocês, ou a maioria, sonham conseguir. Não! Dia após dia, eu busco melhorar e manter o meu corpo. Durante todo esse tempo, eu tenho bem claro que eu não posso me cobrar para ter o corpo da Gisele Bündchen, mas sempre me cobro em fazer diariamente tudo aquilo que eu preciso para amanhã acordar com o corpo e a mente melhor do que hoje. Eu vou te dar um exemplo do quanto temos a capacidade de nos frustrar apenas pelo simples fato de não aceitarmos
a nossa estrutura e por não entender como usá-la a nosso favor. Imagina um homem de 1,5 m que joga muito bem futebol, mas o seu sonho mesmo é ser um grande jogador de basquete. Ele diz que vai fazer de tudo para ser um grande jogador de basquete. Qual a chance dele se frustrar? Qual a chance dele perder a oportunidade de ser reconhecido por suas habilidades no futebol, já que ele não aceita a sua realidade? Até que ele entenda e aceite que a sua realidade não é essa, eu diria que ele tem zero chance de ser feliz como jogador de futebol, já que ele foca somente naquilo que é irreal. Ele pode ser o melhor no futebol, mas vai ser infeliz, porque cismou com o raio do basquete. Eu poderia alcançar o corpo dos sonhos de muitas mulheres, mas seria totalmente infeliz se eu cismasse com o corpo magérrimo da Gisele Bündchen. Mas graças a Deus eu aceitei minha realidade e decidi buscar o meu melhor corpo, aceitando a minha realidade e minhas limitações. Você tem o hábito de alimentar frustrações na sua vida? Repense e enxergue o quanto isso vem te engordando. Entenda de uma vez por todas, a compulsão alimentar é a relação que você criou entre as suas emoções e a comida, e você precisa reprogramá-las. Eu acabo essa aula gerando em você mais uma reflexão. Até quando você vai continuar comendo suas emoções? E agora que eu já consegui fazer você entender que o seu maior problema está nas suas emoções e na maneira como você lida com elas, eu vou te passar a prometida e tão esperada técnica para te ajudar a identificar suas emoções e não agir mais por impulso comendo suas emoções. Vamos lá. O ponto de partida está em você racionalizar o seu momento. Racionalizar o que você está passando com você e o que está desencadeando em você emoções que te levam instabilidade emocional ao ponto de ver na comida a solução dos seus problemas. Nós, seres humanos, somos viciados em sentir emoções. Nós queremos ser felizes hoje, agora, instantaneamente, mas nunca paramos para pensar as consequências dos nossos atos. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava na faculdade, era de sexta-feira, estava um sol maravilhoso e era aula de bioquímica. E eu odiava a aula de bioquímica. Quando ela começou, as minhas amigas de volta olharam para mim e falaram assim, vamos tomar uma cerveja? Gente, na mesma hora minha vontade era largar tudo e ir beber com elas a cerveja. Eu cheguei a me levantar, pegar minha bolsa, recolher meu material. Quando eu pensei, falei, Carolina, essa aula, essa matéria já para você já é muito difícil de você conseguir entender, você já não gosta dela. Se você sair e for beber cerveja que vai te trazer um alívio momentâneo, um prazer imediato, qual vai ser a consequência disso no dia da prova, quando acabar o semestre? Eu parei, eu racionalizei, eu vi as consequências desse meu ato e minha decisão foi continuar na sala de aula. Você conseguiu entender o que significa racionalizar? Identificar os seus prazeres imediatos e a consequência em sucumbir a esse desejo imediato? Agora baixe o material que eu preparei. Você vai usar ele para te ajudar a identificar a emoção e racionalizar suas emoções. Você vai evitar assim um maldito ataque compulsivo. Preencha conforme as instruções, que eu tenho certeza que vai ser muito útil. Esse é um processo diário, ou melhor, é um processo constante, onde você precisa praticar a todo momento. Lembre que você está lutando contra hábitos, pensamentos e emoções automáticas de uma vida inteira. Aqui vai ter um link onde você vai baixar o nosso workbook. Para fechar, quero que você entenda que cada dia que vivemos estamos construindo um pedacinho da nossa vida. Mas o que você precisa entender é que os dias não servem de nada se não estivermos direcionando nossas ações em busca do que queremos para o nosso futuro. Hoje, você está aqui assistindo essa aula e pode ter certeza que você está plantando uma sementinha da vitória na sua vida. E cada sementinha dessa tem a sua importância na sua transformação. Cada pensamento, cada sentimento, cada emoção,
cada palavra, cada ação são peças fundamentais para determinar o rumo da sua vida amanhã, o rumo da sua vida daqui a 1 ano ou até mesmo daqui a 5 anos. Eu jamais imaginei que depois de 7 anos esse seria o rumo da minha vida. Na próxima aula eu vou falar sobre outro tema muito falado por todas vocês, a famosa ansiedade. Também vou tirar algumas dúvidas que surgiram durante essa semana do workshop. E ainda eu vou falar um pouco mais sobre a próxima turma do meu curso fechado. Eu acredito ser o próximo passo do seu emagrecimento definitivo. Não esqueça do nosso comentário premiado. Estamos premiando os 4 melhores comentários do dia e ele pode ser o seu. Então me conte o que você achou, como que essa aula mexeu com você ou até mesmo se ficou alguma dúvida. Eu vou fazer todo o possível para responder todos os comentários. E lembre-se, a sua transformação é proporcional à sua dedicação. Um beijo da sua coach, Carol Ferreira. Olá, vim aqui dar meu depoimento com relação ao curso da Carol Ferreira. Como eu era antes da Carol, eu era sedentária, preguiçosa, odiava cozinhar, eu estava com muita baixa estima, odiava minha relação que eu via no espelho, odiava minhas roupas sempre enrolando debaixo da barriga. Depois da Carol Ferreira, hoje eu me amo, me coloco em primeiro lugar, minha autoestima está lá em cima. Hoje eu cozinho para mim, não tenho mais preguiça, eu tenho prazer em cozinhar minha própria comida, me exercito, acabou o sedentarismo, vou de manhã, vou de tarde, vou de madrugada, vou com frio, vou com chuva, eu sempre arrumo tempo e vou me exercitar. Hoje não tem mais desculpa, hoje eu não sou culpada, não ponho culpa em ninguém. O que mais mexeu comigo no curso foi o módulo 4 dos sabotadores, porque eu descobri que a própria sabotadora era eu e que todos os sabotadores estavam dentro de mim, porque antes eu colocava a culpa na minha filha, que tem 2 anos e 7 meses, que eu não tinha culpa por causa dela, porque eu tinha que cuidar dela, que eu tinha que ser uma mãezona. E a Carol fala no curso, a relação entre ser boa mãe e ser magra, uma não pode impedir a outra. As ferramentas do curso são maravilhosas, faz a gente pensar, muda completamente a nossa relação com a comida. Hoje a comida não me motiva mais, sabe? Financeiramente eu não poderia ter investido no curso, mas valeu cada centavo que eu investi. Por quê? Porque hoje eu sou uma nova mulher, eu me coloco em primeiro lugar, eu aprendi a dizer não para as pessoas. Hoje eu me amo de uma forma que eu não sei nem explicar. Eu já falei com a Carol, agradeço eternamente, eu tenho uma gratidão eterna pela Carol, pela mulher que ela me fez hoje enxergar hoje a mulher que eu queria ser e que hoje eu consegui graças a ela. Vale muito a pena participar desse curso, não só com relação ao emagrecimento, mas com relação a toda a nossa vida. É uma mudança de vida que não tem explicação. Vale muito a pena. Um beijo. Bom, eu sou a Mariana Miguel, tenho 26 anos. Antes do curso da Carol, eu era uma pessoa que empurrava tudo com a barriga. Muito ansiosa, muito compulsiva, tudo acabava em comida. Sabe aquela história de que tudo acaba em pizza? Então, no meu caso, tudo acabava em comida. Eu comia porque eu estava feliz, porque eu estava triste, porque eu estava frustrada, porque eu estava decepcionada, porque eu fui contrariada, eu comia por tudo. Hoje, eu sou uma pessoa completamente controlada, graças a Carol Ferreira. Eu sou uma pessoa cheia de mim, eu tenho autoconfiança, eu sou calma hoje, não sou mais compulsiva. Eu posso olhar um brigadeiro, um bolo e eu não vou querer comer porque aquilo não faz parte de mim mais.
não conseguia seguir um plano alimentar, porque a ansiedade não me deixava, né? A compulsão não me deixava, eu não conseguia controlar as minhas emoções, e a Carol me ensinou a controlar as minhas emoções. O módulo que eu mais amei, né, o que eu mais me identifiquei foi: fracasso não é uma opção, porque a única área da minha vida que eu me permitia fracassar era no emagrecimento, e hoje eu não me permito mais. Literalmente não me permito, porque eu mereço isso. Eu mereço ser magra, eu mereço ter uma boa saúde, eu mereço ser bonita. E foi os sabotadores que foi onde eu descobri porque eu não emagrecia. E depois que eu descobri porque eu não emagrecia, tudo na minha vida mudou. A minha crença de vida mudou. Né? A ferramenta que eu mais uso é o PG, porque eu uso o PG para tudo. Eu vou para academia por conta do PG, e era um hábito que eu não tinha. E a caixinha da autoconfiança, porque antes a minha crença crítica, meu sabotador crítico fazia eu acreditar que tudo que eu fazia, tudo que eu realizava na minha vida era uma obrigação e não uma vitória. E a caixinha da autoconfiança me fez enxergar como vitória as minhas vitórias. Financeiramente, não existe valor para mensurar o quanto o curso se paga no primeiro módulo, na primeira aula. É maravilhoso. Minha maior vitória foi me libertar da comida, foi deixar de ser compulsiva. Eu perdi 9 quilos durante o curso, 14 centímetros de abdômen e 6 centímetros de quadril. E Carol, você é foda. E hoje eu sou foda por tua causa. Eu te agradeço eternamente. Muito obrigada.